Sejam todos bem-vindos ao canal Eu Escolhi Evangelizar. Estamos aqui para mais uma live, mais uma transmissão, e hoje está conosco meu amigo pastor Carlos Martins. Ele já esteve... Peraí, pastor. Entrou 2 vezes aqui o som, só um minutinho. Deixa eu só tirar aqui. Pronto, eu vou começar novamente. Vamos lá, depois eu corto lá. Sejam todos bem-vindos ao canal Eu Escolhi Evangelizar. Estamos aqui para mais uma live, mais uma transmissão, mais um compartilhar ou um partilhar da palavra de Deus. Está conosco hoje, mais uma vez, o meu amigo pastor Carlos Martins, ele que é missionário ao norte aqui de Portugal. Esteve conosco semana passada, mas por problemas técnicos ele teve que voltar porque a nossa internet caiu. Coisas que acontecem quando a gente faz qualquer transmissão ao vivo, né? Mas graças a Deus estamos aqui novamente, ele vai partilhar a palavra de Deus e hoje você vai ter a oportunidade de ver, de ouvir, né, e ver aquilo que Deus tem para a sua vida através da vida do pastor Carlos, tá certo? Pastor Carlos, seja muito bem-vindo mais uma vez, é uma alegria muito grande ter o irmão aqui conosco. Muito boa tarde, pastor Marcos. Boa tarde para nós, para outras pessoas está em um horário diferente, mas é muito bom poder estar de novo compartilhando e vendo aquilo que Deus está a fazer nas nossas vidas e o que está a fazer também aqui na região onde nós estamos. Nós estamos numa ponta do Portugal, o pastor Marcos está em outra, mas pela graça de Deus estamos juntos. Maravilha, louvado seja Deus por isso. Meus irmãos, eu quero fazer um pedido a você, como eu sempre faço, né? Pedir a você que está nos acompanhando, você que está acessando aí o nosso canal no YouTube, o canal Eu Escolhi Evangelizar, que você possa partilhar essa transmissão com outras pessoas. Pegue o link, mande para os seus contatos pelo WhatsApp, coloque lá no seu Facebook, tá certo? Enfim, em todas as suas redes sociais, porque com isso mais pessoas terão acesso à palavra de Deus. Nós temos repetido todos os dias aqui, e não me canso de repetir, que o que vai transformar, o que transforma a vida do ser humano é a palavra do Senhor. Então, quanto mais nós partilharmos a palavra de Deus, melhor. Então, uma palavra como essa, que vai ser ministrada pelo pastor Carlos, você passar para outras pessoas, passar não só para pessoas crentes, não, para um amigo, colega de trabalho, faculdade, enfim, todos os grupos que você faz parte, e colocar também, lógico, no seu Facebook, para que outras pessoas tenham acesso à palavra de Deus, tá bom? Então eu quero convidar você a fazer isso, partilhe esse link, para que mais vidas possam ser alcançadas em nome de Jesus. Eu vou estar orando agora pela vida do pastor Carlos, e logo em seguida vou devolver a palavra a ele vai estar partilhando conosco aquilo que Deus já colocou no seu coração. Vamos orar, convidar você, se possível, a baixar sua cabeça, fechar os seus olhos e vamos orar em nome de Jesus. Pai, eu quero, em nome de Jesus, te agradecer por mais um dia de vida, te agradecer por mais uma oportunidade que temos, Senhor, de falar com o Senhor, te agradecer por essa oportunidade que temos também de partilhar a Tua palavra através das redes sociais. Te peço que o Senhor abençoe todos aqueles que estarão ouvindo e assistindo essa transmissão, seja ao vivo ou seja assistindo num outro momento, mas que o Senhor alcance esses corações, Senhor. Fale esses corações de uma maneira poderosa, que eles possam compreender a Tua palavra. E se houver pessoas que estarão por algum momento, por algum motivo assistindo, mas não têm um encontro ainda com o Senhor, não te conhece, ou estão afastados dos teus caminhos, que possa também ser um tempo de salvação, um momento de volta para casa, um momento de reconciliação. Eu oro pela vida do pastor Carlos, que o Senhor possa abençoar mais uma vez a vida dele, bem como da sua família, e que ele possa ser usado pelo Senhor para falar conosco. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. 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 Pastor, mais uma vez, fique à vontade, a palavra é sua, tá? Pode usar o tempo como o irmão desejar. Ok. Muito obrigado, pastor Marcos. É sempre bom falar sobre a palavra do Senhor, ainda mais o tema que nós queremos tratar é o tema sobre como que as famílias fazem parte de missões, ou melhor, vou colocar ali uma maneira de pergunta, será que as famílias fazem parte de Deus, do plano de Deus para as missões? Será que as famílias podem participar de alguma outra maneira dentro do trabalho missionário, dentro
da expansão missionária do reino de Deus. E faço essa pergunta porque uma pergunta que sempre se faz, e é uma pergunta recorrente, é justamente a questão de por que o pastor tem que levar toda a sua família quando vai fazer missões? Por que não é só o pastor quem vai? Porque é muito traumatizante para a esposa, para os filhos, não é? Eles têm que deixar tudo, deixar amigos, deixar parentes, iniciar de novo em outra ponta do mundo, ou em outra cultura, uma cultura muito diferente, que são realidades, sim, são coisas que acontecem. Só que quando nós pensamos nisso, nós precisamos lembrar, e se nós vamos aos textos bíblicos, não é? E vemos na nossa Bíblia, vamos a ver que sim, a família sempre esteve dentro dos planos de Deus para o trabalho dentro do reino de Deus, e o trabalho missionário não faz nenhuma diferença ali. Se vocês lembram, quando nós lemos em Gênesis, no início da criação, quando Deus cria ao homem e a mulher, Deus dá um trabalho, aquilo que nós conhecemos como um mandato cultural, de que eles tinham que encher a terra, não é? Ou seja, o trabalho não era somente para Adão, sim, ou aquele que era o representante da humanidade ali, mas também o trabalho era para Eva, e também era para os filhos que eles iriam ter. Claro que nós depois vemos a entrada do pecado por causa justamente do pecado de Adão e Eva, e a primeira coisa que é atingida pelas consequências do pecado é a família. Nós vemos ali os filhos, não é? Caim e Abel, aquela revolta de Caim, matando o seu irmão até. Então, a família foi atingida, não somente pelo plano de Deus, não somente fazia parte do plano de Deus, mas o pecado atingiu a família. Mas depois, graças a Deus, providenciou uma saída a isso. Nós chegamos até o capítulo 6 de Gênesis, nós podemos ver a Noé, que ele é chamado por Deus para fazer uma coisa nunca feita, que nunca foi feita, mas ele também está a incluir a sua família, o chamado, a responsabilidade que tinha Noé era também para a sua família. Nós vemos que ele e a sua família, 3 filhos, não é, entraram dentro da arca, e os filhos com as esposas. Então, sempre a Bíblia está a tratar com o homem como responsável perante Deus, mas também com a família. E isso nós podemos ver muito mais claramente na vida de Abraão, e eu quero justamente poder vos convidar a abrir nossas Bíblias em Gênesis. Vamos ler alguns textos que têm a ver justamente com o patriarca Abraão, não é? Nós conhecemos a história, nós conhecemos como ele foi chamado por Deus e escolhido por Deus para ser pai de nações, sim? E ali a ideia é justamente que através da família de Abraão, através de Abraão e a sua família, outras famílias da terra poderiam ser abençoadas. Vamos ler em Gênesis capítulo 12, versículo 1 até 3, para entender o contexto daquilo que nós estamos falando, e depois nós vamos ir para outro texto. Diz assim a palavra do Senhor, Gênesis capítulo 12. Ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Interessante. Sim? Só para fazer um pouco de história, Abraão, ele formava parte de uma grande família, nós vemos isso no final do capítulo 11, e ele morava em uma região que era conhecida como Ur dos Caldeus, mais ou menos na região de Iraque, Irã agora. Mas ele foi chamado por Deus para sair da sua casa, sair da sua terra, sair da sua parentela, sim? E quando Deus faz isso, ele chama ele, e ele já estava casado, já tinha
a sua esposa, não é, Sarai, e ali Deus chama eles e eles têm que deixar isso. E uma questão que nós sempre falamos, e é interessante para nós latinos, não é? Graças a Deus, Abraão não era latino, porque os latinos somos muito apegados à família. Sim, os pais geralmente fazem uma casa grande, colocam ali muitos quartos, porque a ideia é que os filhos todos vão vir morar ali para sempre, não é? Eu não sei se isso eu vou fazer com meus filhos, mas com a minha filha eu desejaria que fosse assim. Mas o plano de Deus eles tinham que deixar a sua casa, e nós vemos isso no versículo 1 do capítulo 12. O Senhor diz a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai. Ali tinha que haver um corte, e vai para a terra que te mostrarei. É muito surpreendente que nós depois vemos que Abraão faz isso, não é? E mais para frente, no capítulo 16, ele vai acreditar na promessa de Deus, e por isso que ele é chamado do pai da fé, porque ele realmente mostra como nós podemos confiar em Deus, e que o nosso relacionamento com Deus é um relacionamento de confiança, uma intimidade que nós temos com o Criador. Qual é a promessa de Deus para Abraão? De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção, ou seja, ele não somente ele faria o trabalho, mas ele faria seria o início de uma grande nação. E nós conhecemos a história, não é? Que depois os descendentes de Abraão formaram a grande nação de Israel que nós conhecemos, e que o Senhor abençoou mesmo e cuidou, e eles foram de bênção para muitas nações ali que estavam perto dele. Abençoarei o que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aqui a ideia é todo o povo, toda a raça, toda a etnia, não é? Mas interessante é que a ideia também é que as famílias fazem parte. Deus queria chegar até a todas as famílias da terra através da bênção que ele estaria a dar. Aqui nós precisamos lembrar que com o pecado de Adão, isso fez que a humanidade seja condenada a estar longe de Deus. Havia uma separação, mas Deus tinha um plano, sim? E o plano de Deus era a redenção da humanidade, a redenção das famílias, e ele iria usar uma família para iniciar esse processo, que era Abraão, mas depois nós vemos como isso vai através da história da redenção até chegar a nosso Senhor Jesus Cristo, não é? Que ele veio em uma família também. Ele tinha o pai, uma mãe, ele cresceu ali mais ou menos até os 30 anos, ele formava parte de uma comunidade familiar, ele tinha um vínculo familiar para depois iniciar o seu trabalho. Mas voltando aqui a Abraão recebe a promessa, ele começa a caminhada, e nós podemos ver isso dentro desse percurso. Ele vai cometendo alguns erros, ele fica ansioso. Mais ou menos tinha 75 anos quando recebeu a promessa, mas o tempo ia passando e não acontecia nada, não é? E então eles tentaram ajudar. Sarai também entrou ali, e apareceu um filho que não era aquele que Deus tinha falado, não é? E depois nós chegamos ao capítulo 17, no versículo 1 até o versículo 8, onde nós vemos que Deus faz de novo um pacto, uma aliança com Abraão. Sim? Deus faz essa aliança e diz para Abraão, o texto bíblico diz assim: quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, 75 anos, quando recebeu a promessa, agora ele já tem 99 anos, quase 24 anos passaram, não é? Apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: eu sou o teu Deus Todo-Poderoso, o teu Deus Todo-Poderoso. Interessante, anda na minha presença e sê perfeito. Farei uma aliança entre mim e ti, e te multiplicarei extraordinariamente. Prostrou-se Abraão o rosto em terra, e Deus lhe falou: quanto a mim, será contigo a minha aliança, serás pai de numerosas nações. Abraão, já não será o teu nome, e sim Abraão, sim? Porque
por pai de numerosas nações te constituí. Far-te-ei fecundo, extraordinariamente, de ti farei nações, e reis procederão de ti. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência, no decurso das suas gerações, aliança perpétua para ser teu Deus e da tua descendência. Dar-te-ei e a tua descendência a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em possessão perpétua, e serei o seu Deus. Deus faz uma aliança, sim? A aliança geralmente é feita, não é, entre alguém que é poderoso, um rei, sim? E alguém que vai ser aquele que vai estar por debaixo do rei, que vai ser o súbdito, o vassalho do rei, e que vai ser uma aliança, um pacto de mútua fidelidade. Sim? E Deus promete a Abraão fidelidade, não somente a Abraão, mas também a sua família, a família presente e a família futura que ele iria ter. Então, sempre dentro do plano de Deus está a família. Deus está a tratar com Abraão e com a sua família. Sim? Agora, a pergunta talvez que esteja a surgir nas nossas mentes é: tá bem, pronto, isso nós já sabemos a importância da família dentro do plano de Deus, mas que tem que ver isso com missões? É que Abraão é o missionário por excelência. Sim, ele foi chamado para deixar a sua casa, deixar a sua parentela, deixar tudo que ele conhecia para ir a uma terra desconhecida, não é? E quando ele caminhava por ali, ainda cometendo erros com o faraó, com o rei Abimeleque, ainda assim, Abraão ia dando testemunho de quem era o seu Deus, que é o trabalho missionário. E dentro desse trabalho missionário que Abraão estava a fazer, a sua família estava envolvida. Sim, a sua família tinha que seguir o mesmo Deus, ter a mesma fé, não é? E isso nos leva agora até o próximo capítulo, o capítulo 18, onde Deus faz uma visita a Abraão, e ali faz uma promessa que daqui a um ano, ou seja, quando ele tenha 100 anos, iria nascer o filho prometido, não é? E até aparece Sarai, Sara já agora, porque também mudou o nome, e ela ria, porque humanamente é impossível, mas Deus, nós sabemos que é o Deus dos impossíveis. E chega Deus também a falar a Abraão de um plano que ele tinha. Por que ele estava, nesse momento, a fazer uma visita a Abraão, mas ele estava de caminho a exercer juízo. Ele iria levar juízo sobre 2 povos, 2 cidades, que estavam já a ultrapassar os limites da paciência de Deus, que eram Sodoma e Gomorra. Né? Então, nós temos ali esse contexto, e dentro desse contexto, nós chegamos ao versículo 18, do capítulo 18 também, e Deus entra em um pensamento, e interessante que o texto bíblico faça isso. Diz ali, no final do versículo 17, ou no versículo 17, disse o Senhor: ocultarei a Abraão o que estou para fazer. E o versículo 18, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra. E Deus fala uma coisa mais: porque eu o escolhi para que ordene os seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça, e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Aqui nós temos já uma clarificação daquilo que a aliança de Deus estava a ser vista, o que a aliança de Deus com Abraão compreendia, não é? E é interessante, a primeira coisa que nós vemos ali no versículo 19, diz que Deus escolheu Abraão, e isso é uma coisa muito interessante. Deus, e isso sempre que ele faz, quando nós ouvimos o evangelho por primeira vez, não é? Quando nós somos alcançados pelo evangelho,
Nós reconhecemos, não foi que nós estávamos a buscar a Deus, mas é Deus nos buscando, Deus abrindo as portas. E muitas vezes isso faz através de famílias, através de missionários. Sim, qual que é o objetivo de uma família missionária em um campo, seja na Europa, na Sul-América, Norte-América, Ásia? O propósito, não é? É justamente apresentar a Deus e ser instrumentos nas mãos de Deus. Mas quando nós missionários estamos a vir a um campo, nós podemos ter nas nossas cabeças muitas estratégias, muitos métodos para fazer as coisas, mas é Deus quem faz o trabalho. E aqui o Deus próprio fala, porque eu o escolhi, ele escolheu Abraão, para que ordene os seus filhos e a sua casa depois dele. Interessante, sim? Ou seja, aqui há uma clarificação no sentido de que Deus escolheu Abraão, mas ele, no processo da aliança, como consequência do pacto de Deus com ele tinha que trabalhar na sua família. Sim. E ele tinha que guiar a sua família no caminho do Senhor. Por isso que ele diz ali, a fim de que guardem no caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo. E isso faz questão, e é um grande desafio para nós, pais agora, pais modernos do século XXI, não é? Onde nós estamos a ser bombardeados com tantas ideias, principalmente aquelas ideias que falam que deixa a criança crescer sozinha, eles vão fazer as suas escolhas. Eles próprios, quando sejam maiores, eles vão a ver o que é bom, o que é mal, se eles querem continuar a ter o mesmo gênero, que é a grande briga que nós temos agora nesse tempo. Mas isso vai de frente, é totalmente contrário àquilo que a Bíblia ensina. Os pais somos responsáveis de ensinar a nossos filhos o caminho correto. Sim? E interessante é que é isso mesmo, Deus depois vai mandar ao povo de Israel já como nação, e nós podemos ver isso em Deuteronômio, capítulo 6, naquilo que é conhecido como o Shema, ou a oração que o israelita tinha que fazer. E eu só quero ler para que vocês, os irmãos possam lembrar. Diz ali, Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Quando eu leio esse texto, irmãos, eu fico arrepiado, não é? Pensando, primeiro, a responsabilidade, a grande responsabilidade que eu tenho como filho de Deus de ensinar ao meu filho e à minha filha, não é, o caminho do Senhor. Sim? Não somente isso, de poder ensinar-lhes como que o que é o mais importante aqui, o princípio do Shema, dessa oração que eles faziam era, primeiro, há um só Deus. Sim? Não há muitos deuses. O povo de Israel, a nação de Israel é uma nação monoteísta, eles tinham só um Deus, é o mesmo Deus que nós acreditamos, não é? E como que nós temos que nos relacionar com esse Deus. Por isso que diz ali no versículo 5, amarás, pois, o Senhor teu Deus. Ou seja, a coisa mais importante nas nossas vidas é amar a Deus. Sim? E amar a Deus não é aquele amor romântico que nós temos muitas vezes, não é? É fácil amar, por exemplo, aos irmãos da igreja, porque nós não vivemos com eles. Ainda mais agora, no tempo de pandemia, nós amamos muito os irmãos, porque só vemos eles pelo Zoom, não é? Se vemos, ou através de comunicação. Mas conviver, não é? Ali que é o problema. E justamente nossa pequena nação, a nossa família, o nosso círculo íntimo, é ali onde nós temos que investir tempo, esforço, para guiar nossos filhos e que eles aprendam a amar ao Senhor. Amar ao Senhor de todo o coração, de toda a alma e de toda a força.
E como que eles tinham que fazer isso? E ali fala, essas palavras que hoje eu te ordeno estarão no teu coração. Lembra que no pensamento judeu, o coração tem a ver com mente, sim? Ou seja, é uma questão que nós precisamos fazer, aquilo que nós chamamos de meditação na palavra, não é? E que eu possa estar a mastigar a palavra de Deus o tempo todo, lembrando quem é Deus, o que Deus quer de mim, como que eu posso ficar mais perto de Deus. Mas não somente isso. Diz ali, tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Qual que é o tema de conversa que o israelita tinha que ter com os seus filhos? Era justamente falar de Deus. Ele tinha que investir nos seus filhos para que os seus filhos conhecessem Deus, para que os filhos saibam, sim? Depois nós podemos voltar ali ao Éxodo, nós vamos ver que quando Deus tira milagrosamente ao povo de Israel de Egito, não é? Deus manda, antes que isso aconteça, que eles tinham que fazer uma festa, eles tinham que ter um jantar, o jantar da Páscoa. Naquele jantar, cada pai tinha que repetir aos filhos o que eles estavam a celebrar. E era o fato de que Deus tinha libertado o seu povo. Então, são princípios que nós precisamos lembrar hoje. De novo, o que tem a ver isso com missões? Se nós pais, sim, não interessa se não somos pastores, missionários ou somos membros de uma igreja, sim. Se nós ensinamos nossos filhos nesse caminho, irmãos, a responder ao desafio de fazer de fazer discípulos às nações, como diz Mateus 28, não vai ser uma coisa estranha para nós. De pensar em nossos irmãos na fé, que deixaram tudo para ir a fazer um trabalho, um encargo especial de Deus, não seria estranho, não é? É muito interessante, e eu fico muitas vezes pensando, como que é possível que nós tenhamos que estar uma e outra vez lembrando a igreja sobre missões, quando a vida da igreja e a razão de ser de uma igreja é justamente fazer missões. Não há outro objetivo, sim? Por quê? Porque nós precisamos alcançar aquele que não conhece Jesus Cristo. E a melhor maneira de alcançar alguém, ou alcançar os povos, ou as famílias da terra, é justamente através da nossa família. Sim? E nós precisamos formar a nossos filhos nessa ideia, formar as futuras gerações com aquele desejo de fazer missões. Irmãos, eu iniciei a amar missões justamente por causa dos meus pais. Eles não eram missionários, mas eles sempre falavam com missionários e nós recebíamos missionários na nossa casa. Mas eu via a família missionária. O que eles fizeram? Deixaram a sua casa, foram quase 10.000 quilômetros, não é? Para poder servir a um povo que eles não conheciam. E eu ficava extasiado olhando para eles e falava, eu quero isso na minha vida. Desde pequeno, sim? E começando a ter leitura sobre missionários, sobre a vida das missões, isso me ajudou a caminhar. Mas é tão bom quando nós podemos preparar nossos filhos dessa maneira, sim? Hoje em dia, por causa do consumismo e do tempo que nós vivemos, nós preparamos os nossos filhos para não passar mal, não é? Eu lembro que tinha uma prima que não queria casar com o pastor nem com o missionário porque ele iria passar mal, ela não queria passar mal na vida. Mas uma coisa que nós descobrimos com nossos próprios filhos, irmãos, é que não há melhor vida que servir ao Senhor. E interessante que Deus cuida até os últimos detalhes. Detalhes, irmão. Vocês não imaginariam, e nós não podemos falar isso em redes sociais, mas os detalhes que Deus tem cuidado nas nossas vidas por causa do chamado que Ele fez. E isso está aberto para todos, não é? Todos. E só para encerrar, e para comentar também o pastor Marcos, uma das maneiras que a nossa família é conhecida aqui na aldeia, nós moramos numa aldeia aqui no norte de Portugal, justamente como a família que caminha junta, não é? Porque nós saímos a caminhar, eu pego na mão da minha esposa e saímos a caminhar, e nossos filhos atrás de nós.
Então, todos vamos juntinhos daqui para lá, não é? E isso chama a atenção do povo, e nós somos conhecidos dessa maneira. Então, por isso que eu gosto de pensar que a família faz parte do plano de Deus, e a família faz parte do trabalho de Deus nesse tempo, para alcançar aquelas famílias que não conhecem o Evangelho. Mas para isso é preciso que pai e mãe tenham aquele esforço consciente de investir tempo nos seus filhos, ensinando o caminho do Senhor. Sim. Como que eu ensino o caminho do Senhor? Ensinando a palavra de Deus, vivendo a palavra de Deus. Sim? Os irmãos vão lembrar o que diz o Salmo 1, não é? Onde diz que aquele que está, o homem que é feliz, o homem é bem-aventurado, é aquele que não anda no conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. E ali está a falar de um estilo de vida, não é? Nós não podemos andar, ficar ali parados, não é? E muito menos sentar-nos e compartilhar ou conviver com o pecado. Sim, eu não estou a falar que nós vamos ir a viver em mosteiros. O que a Bíblia aqui está a falar é que nós não podemos fazer isso parte da nossa vida. Qual que é o estilo de vida de um crente? Versículo 2 do Salmo 1. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, na palavra de Deus, o seu prazer. E eu gosto tanto quando a Bíblia usa essa palavra, não é? Eu desfruto de estar na presença de Deus. Sim? Eu fico preocupado, pais, quando estamos no culto, e mesmo aqui na Europa, talvez o pastor Marcos já viu isso também. Aqui a hora é a hora, não é? Tu precisas iniciar a hora, e se tu falas, vai iniciar às 3 da tarde, tem que acabar às 4 da tarde, porque tu estás falando 1 hora que vai se tomar do seu tempo. Então, quando isso passa um bocadito, não é? E o pastor fica ali empolgado, e já vai 4h15, o pessoal começa a olhar o relógio. Mas é triste quando nós não temos prazer de estar estudando a palavra do Senhor e de estar em conjunto com nossos irmãos, justamente tendo experiência em comunidade, não é? De conhecer mais a nosso Deus. Mas aqui o Salmo fala: antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Aquilo que nós estávamos a falar, não é? Estar a mastigar a palavra do Senhor todo o tempo, todo o tempo. Qual que é o propósito dos devocionais? O que é que nós queremos atingir quando fazemos devocionais, não é? Seja qual for o método que nós temos, é justamente ser isso. Poder meditar, ter um texto curto, não é? Aqueles que têm essa prática, e depois estar todo dia mastigando sobre isso. Um dos grandes privilégios que eu tenho como pastor é quando um irmão me liga ou manda uma mensagem falando: pastor, me explica esse texto, porque hoje de manhã eu estava a ler isso. Eu fico tão feliz, não é? Lamentavelmente não é uma experiência muito seguida, mas eu gostaria que isso aconteça mais. Mas por quê, irmãos? Por que nós precisamos disso? Diz o Salmo: ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Interessante que ou a Bíblia, quando fala de frutos, e nós temos ali, e aqui nesse canal há uma pregação sobre o Salmo 128, não é? Que justamente fala que o fruto de um homem que teme a Deus são os seus filhos. Sim? E que ele vai encher a sua java desses frutos, dessas frechas que Deus vai dar, aquelas saetas que Deus vai dar para ele. Então, o que nós precisamos fazer? É justamente eu primeiro ter um relacionamento com Deus. Sim? Eu ter um pacto com Deus de que eu vou servir ao Senhor e que eu vou incluir a minha família nesse processo. E vou preparar a minha família, vou treinar a minha família, vou guiar a minha família a conhecer a Deus e a experimentar a Deus. Então, se Deus quer me usar no trabalho missionário, ou quer usar os meus filhos, eles vão estar preparados para isso. Porque o meu desejo é poder glorificar a Deus em tudo quanto nós fazemos. Então, vamos a pensar nisso. Eu desafio aos irmãos e aos amigos a pensar: estamos a preparar nossas famílias?
para servir ao Senhor. Estamos caminhar naquela ideia que a minha família, o propósito da minha família é glorificar ao Senhor e refletir a glória do Senhor, porque a tarefa mais importante dos pais é criar os filhos no temor do Senhor. Que o Senhor nos abençoe. Amém, pastor. Que palavra abençoada. Muito obrigado por partilhar conosco esse texto da palavra de Deus. Louvado seja Deus por sua vida, louvado seja Deus pelo seu ministério, por tudo que Deus tem feito através da sua vida, da vida da sua esposa e dos seus filhos aí ao norte de Portugal. O pastor Carlos está bem na divisa ali com a Espanha, né? Fazendo um trabalho excelente, extraordinário para a glória de Deus. Os desafios aqui na Europa são grandes demais, aqui em Portugal, muito grandes, gigantescos, e nós carecemos, todos nós, das orações dos irmãos. E por falar em oração, pastor Carlos, nós temos várias pessoas aqui que estão colocando seus pedidos de oração, e eu quero incentivar você, que ainda não o fez, que possa fazê-lo agora. Coloque seu pedido de oração aqui e nós vamos orar já já. O pastor Carlos vai estar orando por você, eu vou estar citando para ele os pedidos de oração, ele vai estar tomando nota e nós vamos orar pela sua vida, tá certo? É interessante que a irmã Francisca, ela todos os dias participa conosco, e a irmã Francisca já teve várias experiências de colocar o pedido de oração, às vezes 2, 3 dias depois, ela ao invés de pedir, ela está agradecendo por aquilo que aconteceu, né? Pela resposta de Deus. Então, a irmã Francisca, ela está aqui fazendo um outro pedido de oração, já já eu vou estar lendo, e ela é uma prova viva, né? De que Deus responde às nossas orações. E Ele responde mesmo. Você e eu precisamos crer e acreditar nisso. Acreditar que Deus, Ele ouve, Ele nos ouve, Ele responde às nossas orações. Ainda hoje falava com uma pessoa sobre isso. A pessoa dizia o seguinte, ela mora num outro país e ela dizia o seguinte, eu estou cansada de falar com Deus e não ouvir. E eu disse o seguinte, que às vezes a melhor resposta de Deus, o melhor sim de Deus é o não. E às vezes a gente não entende isso. Às vezes o não de Deus, aliás, muitas vezes, na sua grande maioria, o não de Deus é o melhor sim que nós podemos receber. Não entendemos. É complexo, às vezes, entender uma coisa como essa. Mas pense nisso, guarde isso no seu coração. Às vezes a gente pensa assim, Deus não está me respondendo. O pastor, às vezes, ele já respondeu. A gente é que não quer ouvir. Às vezes não quer ouvir, porque às vezes nós só queremos ouvir aquilo que agrada aos nossos corações, aquilo que agrada ou faz bem aos nossos ouvidos. Então entenda, lembra quando você era menor e pedia de repente alguma coisa ao seu pai ou sua mãe, ele dizia não? Aquele não foi uma resposta. Às vezes Deus está dizendo não para você, mas esse não para você é a melhor coisa que pode acontecer para a sua vida, porque a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável, tá certo? Então vamos lá, nós temos aqui alguns pedidos de oração. Pastora, a irmã Esterli, ela é membro da Primeira Igreja Batista ali em Recanto das Emas, em Brasília, e ela pede oração pelo seu filho Ednei. Ele sofre de depressão e ela diz que hoje pela manhã ela teve um momento muito difícil ali com ele, né? Nós vamos estar orando, ela já tem pedido algumas vezes pelo Ednei, e eu quero registrar aqui, irmã Esteli, que não só a irmã Esteli, mas os demais, todos os pedidos de oração a gente coloca nesse caderno aqui, temos anotado todos os dias, e a gente ora pelos pedidos de oração, e por isso a gente sabe que tem pessoas que têm pedido e têm tido resposta e às vezes pedido mais de uma vez. Louvado seja Deus por isso. Nós temos orado pela vida do Ednei, louvado seja Deus. A irmã Francisca, que eu citei há pouco, ela diz assim, peço oração por um casal de idosos que são meus vizinhos, o senhor Luiz e o senhor Luiz, que é diabético. Ela não botou o nome aqui do casal, mas pelo que eu entendi, é um casal de idosos que é vizinho dela, e o senhor Luiz, que é diabético. E sente dores fortes no estômago, na perna, enfim. Então, pelo que eu entendi, é o casal de idoso e mais esse senhor chamado Luiz, que tem esse problema nas pernas e também é diabético, tá bom? Vamos ver mais aqui. A irmã Cláudia Amaral, ela coloca aqui, ó, peço oração pela minha tia, o nome dela é Maria, Maria de Jesus, e ela está com Covid-19 também. Peço oração pela minha sogra que está na UTI nesse momento. Então, orar pela Maria de Jesus, que foi diagnosticada positivo para o Covid-19, e também pela sogra dela. Ela não colocou aqui o nome, mas a sogra dela está na UTI, tá certo? Deixa eu ver aqui.
também a irmã Francisca, deixa eu ver aqui, mais o que aqui, ela só agradecendo. Ah, tá, a irmã Helena Maria, ela pede oração pela família dela, né? Ela está pedindo oração pela família dela, Helena Maria. Deixa eu ver mais quem. A irmã Ruth. A irmã Ruth Garcia, ela diz assim, ó, Deus abençoe e responda a cada pedido de oração. Ela apenas está concordando aqui, dizendo para que Deus abençoe e responda cada pedido de oração feito. Então, esses são os pedidos de oração, pastor Carlos. Se tiver mais algum, pode ser colocado aqui, não é problema, mas foram que foram colocados até agora. Eu quero convidar você que colocou o seu pedido, ou mesmo você que não partilhou, não há problema. A palavra de Deus nos diz lá em Salmo 139 que ele sonda, ele nos conhece nosso pensamento, ele sabe tudo antes mesmo de a gente pedir. Então creia que Deus ele vai de encontro ao seu coração nesse momento, ao seu pedido, e ele vai atender conforme a vontade dele. Vamos orar com o pastor Carlos? Vamos orar. Nosso Deus, Senhor, tua palavra nos dá a forte indicação, nos conforta com a promessa de que tu ouves a oração dos teus filhos, Senhor. Amém. Quando teus filhos clamam a ti, tu estás atento. E ainda mais, Senhor, que tu estás feliz de ouvir quando o teu povo, quando a tua família, Senhor, clama a ti em oração. Por isso que nós estamos nos sentimos tão livres de poder chegar até o santo trono do nosso Deus e colocar os nossos clamores, as nossas petições, os nossos pedidos, Deus. Tu sabes, Deus, que nós vivemos em um mundo atingido e, Senhor, com a corrupção do pecado entrando tão profundo em cada uma das pessoas, em cada uma das situações. E, Senhor, nós não estamos longe disso, por isso que nós clamamos ao Senhor por ajuda, clamamos ao Senhor por misericórdia, clamamos ao Senhor por a bênção do Senhor e a ajuda do Senhor para os tempos que estamos a viver. Amém. E mais especificamente nós queremos orar por cada um dos motivos que foram colocados, Senhor, na tua presença, dando-te graças, Deus, pela vida da irmã Francisca. Obrigado, Senhor, pela experiência que ela tem com o Senhor, que ela tem provas, Senhor, de que o Senhor ouve as suas orações, ouve o seu clamor e o Senhor responde. Por isso também eu sou grato porque ela não somente está a pedir pelas suas necessidades, mas também ela está a interceder por outros, Deus. Amém, Como esse casal de idosos, que o Senhor sabe qual é a situação deles, que são vizinhos da irmã Francisca. Senhor, a tua obra seja completa na vida deles, que eles também, se não te conhecem, possam ouvir a tua palavra e vir a te conhecer, Senhor. Também, Senhor, por o Senhor Luiz, que ele é diabético, está com dores. Senhor, que ele possa encontrar refúgio no Senhor, e que o Senhor possa, Senhor, também encaminhar aos médicos e aqueles que estão a tratar o Senhor Luiz, amém, para que ele possa passar essa fase, Deus. Amém, Senhor, clamamos pelo filho da nossa irmã Celi, pelo Idinei. Ele está, Senhor, passando por depressão. Senhor, que o conforto do Senhor esteja primeiro no coração da nossa irmã, que ela possa descansar no Senhor, estar certa, segura que o Senhor está a cuidar de todos os detalhes, e também que o Senhor possa ter um trato especial com o Ednei, que o Senhor possa acalmar o seu coração, amém, colocar a sua paz e a sua esperança no coração, Senhor, do Ednei, que o Senhor esteja a tratar com ele pessoalmente. Se ele não te conhece, Deus, que ele possa vir a te conhecer. Se ele é teu filho, Deus, que ele possa vir a entregar toda a situação que talvez levou o Dinei a chegar a este ponto. E que ele possa, Senhor, recomeçar com o Senhor. E que a força, a esperança
venha do Senhor para a vida dessa família, Deus. Amém, Também Jesus. clamamos pela Cláudia, obrigado, Senhor, pela vida dela, pela tia da Cláudia, a Senhora Maria de Jesus, que está com o coronavírus, Deus. Senhor, guarda a vida da Senhora Maria, guarda também a sogra da Cláudia, que está na UTI, Senhor, Oh, que Deus. o Senhor esteja a fazer a sua obra completa na Oh, vida Senhor. Em nome de dessa Jesus. mulher. Deus, pedimos pela irmã Helena Maria, pela sua família também. Que o Senhor esteja a cumprir a sua palavra na vida deles, Senhor. Que eles te conheçam, que eles se refugiem em ti, que eles caminhem conforme a tua palavra. Por cada um daqueles que colocaram, Senhor, os seus pedidos e também por aqueles que estão a agradecer, Senhor, por as orações já feitas, as orações já contestadas. Nós somos gratos e nós te louvamos, Deus, porque tu eres merecedor de toda a honra, todo o louvor, e tudo te pertence a ti, Senhor. Oramos a ti, Deus, em nome de Jesus. Amém. E Amém. 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 Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pastor, mais uma vez, muito obrigado. Outros pedidos chegaram aqui depois. Nós vamos estar tomando nota, como o pedido da irmã Helena, o pedido da irmã Laira, né, que pede pela sua família, da Djanira Santos, que diz que está com dores, né, e ela está no grupo de risco, pedindo pela saúde dela. Nós vamos estar orando também por ela, tá certo? Por você. Enfim, várias outras pessoas aqui colocando, outros agradecendo. Nós vamos orar sim, em nome de Jesus, tá bom? Meus irmãos, muito obrigado a todos vocês que participaram conosco, que estiveram conosco aqui ao vivo, outros que estarão assistindo depois. Muito obrigado a todos vocês, tá? Eu peço que vocês partilhem essa transmissão com outras pessoas, porque a palavra de Deus aqui na internet, ela pode alcançar outros corações, tá certo? Então pegue esse vídeo. Eu sempre digo assim, pastor, olha, se você foi abençoado, então não fique só com você, partilhe com outros, mande, fala assim, olha, eu ouvi essa mensagem, falou muito ao meu coração e eu estou mandando ela para você. Outra coisa, às vezes a gente pega uma mensagem dessa, assim, eu tenho falado muito isso, tempo de muitas lives, a gente começa a ver, não vê tudo e já manda para alguém. Não é isso que a gente quer. Eu quero que você veja, que Deus fale ao teu coração. Então assista. Ah, pastor, eu cheguei e já estava no meio. Não há problema, você volta e pode ver novamente, tá certo? Às vezes as pessoas recebem alguma coisa, nem vê e já partilha. Então assista. Primeiro deixe que fale ao teu coração. Depois, falando ao teu coração, você vai ter muito mais argumento para poder pegar. Outra coisa, não sai partilhando assim, à torta e à direita, não. Mande de maneira específica. Se você está mandando para o Antônio, mande para o Antônio. Não bote no grupo, assim, sai mandando, não. Mande individualmente para aquela pessoa. Antônio, como é que você está? Tudo bem? Olha, uma palavra de Deus que eu ouvi hoje e falou muito ao meu coração e por isso eu estou partilhando com você. Gente, sejam sinceros, é diferente. Você está falando diretamente com a pessoa, você está citando o nome dela. Então diga para ela. Às vezes você não precisa mandar para 500 mil contatos. Mande para 5 pessoas. Dê mais um tempinho, está sem fazer nada daqui a pouquinho, mande para mais 5. Mas cite o nome daquelas pessoas. Você não tem noção, mas lá na frente você vai perceber talvez o resultado daquilo na vida daquela pessoa. Tá bom? Pastor Carlos, mais uma vez o irmão está com a palavra para poder dar suas considerações finais. Uma alegria muito grande sempre ter o irmão aqui conosco. Espero que a gente possa fazer isso outras vezes, ter outros momentos como esse. E como disse outro dia, não vejo a hora de acabar essa pandemia para poder dar um pulinho no norte do país e lhe fazer uma visita. Tá, muito bem. E nós também ir ali para o sul. Vocês têm ali o Mediterrâneo, já, o pastor já está quase na saída, não é? Mas sempre falam que as águas do sul são mais quentinhas que aqui nas nossas águas do norte. Mas é um prazer, pastor, e um prazer também estar com os irmãos, com os amigos. E o importante, eu quero frisar naquilo que o pastor Marcos estava a dizer. Sempre é bom que a palavra do Senhor atinja nosso coração primeiro, que trabalhe conosco primeiro, e depois poder compartilhar com outros, sim? Porque muitas vezes também nós compartilhamos coisas que não vemos e depois passamos mal. Não é daquilo que nós queríamos fazer, mas é bom, e realmente, partilhe, e também depois fale para nós como que foi isso, e nos ajude também no trabalho missionário. Lembra, cada um de nós somos um missionário na presença do Senhor. Um grande prazer, Deus vos abençoe.
Maravilha, pastor. Deus abençoe sua vida, sua família. Meus queridos, não esqueçam de, além de partilhar essa mensagem com outras pessoas, você também se inscrever no canal. Se inscreva, ative o sininho ali, que você vai estar recebendo notificações. Todos os dias nós estamos entrando ao vivo com uma palavra de Deus, às vezes um bate-papo. Essa semana nós vamos ter um bate-papo muito interessante com uma irmã lá de São Paulo, me fugiu agora o nome dela, Mirelle. Irmã Mirelle, ela é cristã, serva do Senhor, estava nos Estados Unidos, e ela teve que voltar por causa de um problema cardíaco. Eu já estava conversando com ela e ela dizendo que não estava entendendo, né, o porquê disso tudo, teve que voltar, fazer um curso de engenharia e de repente teve que voltar. Engenharia aeroespacial, uma coisa bem difícil, né? Então ela estava nos Estados Unidos estudando, teve que voltar. E quando voltou, veio essa questão da pandemia, tudo isso aconteceu. E aí Deus usou a vida dela para poder ela desenvolver um projeto que ajuda na prevenção e na quantificação do coronavírus no Brasil. Olha que coisa interessante. Essa menina, né, usada por Deus, hoje está sendo usada lá no Brasil para poder abençoar muitas vidas através dessa pesquisa desenvolvida por ela, que foi matéria em vários lugares. Então, essa semana, vamos marcar o dia ainda, ela vai estar conversando, vamos estar num bate-papo muito com ela, também com o professor Rafael, acho que é da USP, lá de São Paulo, que foi quem auxiliou ela em todo esse projeto. Então, a gente sempre está tendo uma conversa aqui muito interessante. Pregação da palavra de Deus e, às vezes, um bate-papo missionário, como vai ser esse com a Mirelle, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos vocês, fiquem na paz, não esqueçam de se inscrever, compartilhar. Pastor, mais uma vez, fica na paz de Cristo. Deus abençoe, pastor. Muito obrigado.